Parece que isso aqui é um pijama, mas não é, tá? Não tô de pijama. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Homem de Preto, parte 1. Eu também queria me desculpar se eu estiver falando um pouco baixo, é que eu tô gravando esse vídeo bem cedo, são 5h40 da manhã e eu não quero... Não dá pra falar alto às 5h40 da manhã, né? Mesmo quando a gente é o tipo de pessoa que acorda cedo. Então, se eu estiver falando um pouco baixo, eu queria pedir desculpa. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer... Eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Outra coisa que eu queria dizer é que se você tem algum tipo de gatilho com tortura ou homofobia, por favor... Toma cuidado, ok? Vamos com calma. Esse é um vídeo em 2 partes. Não tem pressa. Ninguém aqui tá com pressa, ok? Vamos se acalmar. Se precisar parar, se precisar pausar, tudo bem. Tudo começou em Anglesey, no país de Gales. Henry Roberts era um homem de 56 anos, aposentado. Ele era um cara normal, solitário, ele não tinha uma família, a mãe dele tinha falecido recentemente, então ele passava boa parte do tempo em bares ou em casa mesmo. O Henry, ele não se cuidava mais. Desde a morte da mãe, ele acabou se tornando alcoólatra, porque ele ficava muito triste, ele não tinha nada pra fazer, aposentado no álcool, era tudo que ele tinha. O pessoal da vizinhança conhecia ele super bem, sabiam que ele era um cara legal, ele só tava triste com a morte da mãe. Então todo mundo respeitava ele, porque eles conheciam o Robert. Ou melhor, o Henry. Eles conheciam o Henry, melhorou, né? Em setembro de 1995, o pessoal do bar notou que fazia 3 dias que o Henry não aparecia para beber. Eles ficaram preocupados, então eles decidiram ir até a casa dele e ver como ele estava. Logo no portão, eles encontraram o corpo do Henry. Ele estava deitado a alguns metros da sua porta da frente, coberto de sangue, e pela cena parecia que havia lutado com alguém. Então eles chamaram a polícia. A necrópsia concluiu que o Henry Roberts foi esfaqueado 47 vezes. Porém, eles também notaram que o assassino tomou muito cuidado para que ele não morresse depressa. Como assim? Bom, muitos dos ferimentos feitos no Henry eram feitos em partes macias do corpo, partes onde não é fatal se você for esfaqueado, sabe? E eram feitas de maneira lenta. Praticamente assim, o assassino queria ver ele sofrendo. O assassino talvez nem quisesse matá-lo de primeira, só queria ver ele sofrendo. Isso levou os investigadores à conclusão de que o assassinato era sexualmente motivado. Ele queria ver a vítima sofrendo aos poucos antes de matá-la. Porém, não haviam evidências de abuso sexual no corpo, o que é bem estranho. Mas mesmo assim eles continuaram com a ideia de que podia ser sexualmente motivado, mas isso não foi passado ao público, sabe? Só mantiveram essa ideia em mente. As investigações começaram e não tinha nenhuma pista. O Henry era um cara solitário, não havia boatos de que ele saía com ninguém, o assassino não deixou DNA nem nenhuma evidência na casa do Henry, nada. Foi quando eles pediram que o público ajudasse, e se alguém da área dissesse que viu alguma coisa estranha naquela época, naquela noite, pra, por favor, avisar a polícia. A única coisa que eles conseguiram do público foi um vizinho que mencionou ter visto na garagem do Henry, naquela noite, uma van. Mais uma vez, vans. O Henry, ele não tinha uma van e nenhum dos amigos dele sabiam, assim, o pessoal do bar, sabiam de alguma van que podia ter acompanhado ele. Então, ninguém sabia de quem era essa tal van. 2 meses após o assassinato do Henry, também em Anglesey, em novembro de 1995, Keith Randall, de 49 anos, foi encontrado morto na construção onde ele morava e trabalhava como segurança. Esse era o emprego dele, ele também não tinha família, não era casado, não tinha filhos, mas o emprego dele era ficar na construção que tá acontecendo ali, e era meio que uma casinha improvisada, era feita para ele, e ele cuidava do lugar durante a noite e também durante o dia. Então ele tinha meio que um lugarzinho ali para ele, porque ele era o segurança do lugar, da construção, entendeu? Dá pra entender, né? Assim como o Henry, ele estava a alguns metros da porta do seu posto ou casa, e os colegas de trabalho o encontraram e chamaram a polícia. Os investigadores perceberam que o Keith lutou muito, ele deixou uma trilha perfeita mostrando que o ataque começou na porta do posto e foi rolando assim
por todo o lugar em volta, porque ele realmente estava lutando contra essa pessoa que atacou ele. Isso indicava que o assassino possivelmente bateu na porta, aí o Keith respondeu e começou o ataque ali, no momento que ele abriu a porta. Assim como o caso do Henry, não havia DNA, nem nenhuma evidência do assassino. A necrópsia concluiu que a maneira como ele foi morto foi bem parecida, também foi esfaqueado, só que não foi tão delicadamente, tão lentamente quanto o Henry, porque o Keith lutou muito, ele realmente estava tentando se defender. Então, o assassino não teve tempo de agir da mesma maneira. Os investigadores resolveram recriar os últimos passos do Keith antes da sua morte. Assim, eles descobriram que ele havia estado em um bar na noite anterior. Na volta do bar, ele parou em um lugar para comprar batata frita e foi andando para casa comendo batata frita. Os amigos e os colegas de trabalho disseram que ninguém tinha nada contra o Keith, assim como disseram que ele não estava namorando nem vendo ninguém recentemente. Na verdade, o Keith era um homem muito dedicado. Ele ajudava as casas de repouso locais, ele fazia arrecadações para caridade e ele também tinha uma filha com quem ele planejava passar o Natal. Ele também não tinha motivos para ser atacado. Os dois assassinatos até agora pareciam totalmente aleatórios. Como eu disse, então, o assassino ele não parecia conhecer nenhuma das suas vítimas e não tinha nenhuma maneira de ligar essas pessoas. Os dois eram homens adultos entre 40 e 50 anos de idade que moravam sozinhos e frequentavam bares. Mas isso não parecia ser tão importante assim pro assassino. Mais uma vez, sem mencionar o fator da tortura e da parte sexual, a polícia resolveu publicar o caso e pedir a ajuda do público. Outra vez, um vizinho disse que viu uma van perto da construção onde o Keith vivia. Isso comprovava ainda mais a teoria de que era um assassino em série. Porém, mais uma vez, eles não publicaram essa informação, porque eles não queriam que o público ficasse em pânico. Porém, no dia 19 de dezembro, houve mais um assassinato na praia de Pensarn, no país de Gales. O corpo de Anthony Davis, de 35 anos, foi encontrado. Naquele dia, Anthony e sua esposa estavam cuidando de uma tia dele que queria ver a sepultura do seu marido, mas quando eles estavam no cemitério, ela tropeçou, caiu, machucou a perna, assim, feio. Tiveram que ir pro hospital com ela. Então ele resolveu cuidar dela um pouco mais, né, ver se ela precisava de mais alguma coisa. Então ele levou o Anthony, levou ela pra casa, colocou ela na cama. E aí ele voltou pra casa, só que ele ficou preocupado com ela de novo. Então ele voltou pra casa da tia pra ver como é que ela tava. Porém, quando ele saiu pra ver a tia naquela noite, ele não voltou mais. No dia seguinte, a esposa dele ficou bem preocupada, ligou pra todos os amigos dele, mas ninguém sabia onde ele tava e ninguém o via há um tempo. Eles ligaram pra essa tia, né, que ele tinha cuidado dela, e ela disse que não sabia onde ele tava. Foi então que eles chamaram a polícia. No mesmo dia, mais tarde, o carro do Anthony foi visto em um estacionamento na praia de Pensarn. A polícia resolveu procurá-lo na praia, e lá estava ele. Infelizmente, o irmão do Anthony, que também participava das buscas, também viu o corpo na praia. A maré estava subindo e antes que a equipe forense chegasse, havia a possibilidade do corpo chegar na água, o corpo ser levado pelo mar. Então, infelizmente, os policiais precisaram movê-lo e contaminar as evidências, mas contaminaram menos do que se a maré tivesse levado o corpo, né? A necrópsia concluiu, assim como nos outros dois casos, que ele foi esfaqueado, porém, ele, assim como Keith, ele lutou muito. Ele possivelmente correu pela praia para fugir antes de ser pego. E se eles resolvessem procurar a praia toda, eles poderiam encontrar sangue dele pela praia toda, porque ele provavelmente correu, fugiu, ele lutou, mas não conseguiu. Eles fizeram as perguntas de rotina para a família, mas, mais uma vez, ninguém tinha nada contra ele. Já estava óbvio que esse assassino em série escolhia os homens adultos, e no início ele estava mais organizado, eles viam os caras voltando do bar, talvez, e pegavam eles em casa sozinhos. Porém, dessa vez, ele simplesmente viu uma chance aí, um cara sozinho na rua à noite, e o matou. Estranhamente, o fato do Anthony ter sido encontrado morto nessa praia, praia de Pensarn, deu à polícia uma nova dica, uma nova pista, por assim dizer. Por quê? Bom, primeiro porque haviam muitas acusações de ataques ou tentativas de ataques que ocorriam naquela praia e muitas das vítimas eram
homens. Segundo, porque os banheiros públicos naquela praia eram conhecidos por serem um ponto de encontro de homens gays que mantinham seus relacionamentos em segredo. Muitos desses homens não iam à polícia relatar ataques por medo de que seu segredo fosse revelado. E a polícia acreditava que esses dois casos estavam ligados, que esse homem que vinha atacando outros homens homossexuais podia ser o mesmo homem que estava atacando esses outros caras, estava cometendo assassinatos, né? Não se sabia quem estava atacando os homens, mas ele os chamava de... Finalmente, o título do vídeo faz sentido. Eles o chamavam de o Homem de Preto. Ele era alto, sempre vestia preto, vestia jaqueta de couro e parecia ser mais velho do que o público normal ali na praia. Porém, ninguém nunca via o rosto dele direito porque ele atacava mais durante a noite. O Homem de Preto não usava armas, ele apenas atacava os homens, os assediava e espancava. Depois ele se masturbava em cima deles. A polícia não havia ligado esses casos até aquele momento, mas eles estavam começando a suspeitar de que era o mesmo assassino. Não haviam rumores de que nenhuma das 3 vítimas era homossexual, porém talvez isso não importasse pro assassino. Talvez ele não agisse por homofobia e sim por desejos, atração por homens. E sim, acreditava-se que ele era um homem e que talvez também escondia a sua homossexualidade. Então, para facilitar, a polícia criou uma linha de telefone anônima para qual os homens que haviam sido atacados poderiam ligar para essa linha de telefone e dar a sua descrição do homem de preto. E é aqui que a gente vai parar o vídeo de hoje. Amanhã eu venho com a parte 2 pra gente ver quem era o Homem de Preto. Quem era esse cara misterioso que estava atacando homens na praia de Pensar e já tinha feito 3 vítimas de assassinato. É isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Amanhã, parte 2. Tchau!